Olá, este é o CB em Foco, canal de comunicação e entrevista da Universidade Castelo Branco, a sua universidade número 1 da Zona Oeste. E hoje eu vou conversar com o professor Sérgio Tavares, ele é do corpo docente do curso de Educação Física e uma grande referência na nossa universidade, que tem muita coisa boa para contar pra gente sobre sedentarismo, sobre qualidade de vida e, obviamente, que nosso papo hoje vai ser sobre tudo isso, mas voltado para os avós. Mas por que vamos falar desse assunto? Na próxima sexta-feira, dia 26 de junho, é o Dia dos Avós. A escolha dessa data é uma homenagem ao dia de Santa Ana e São Joaquim, que são os pais da Virgem Maria e avós de Jesus Cristo. Bem, quando se fala em avós, que imagem você projeta? Qual a imagem que podemos projetar quando a gente fala de avô? Das senhoras sentadas em cadeiras de balanço, tomando chá, tricotando, bordando, do avô de pijama, contando historinha? Isso já faz muito tempo. A nova geração de avós é moderna, ativa, cheia de compromissos, envolvidas com um espírito muito jovem. Rígidos ou amorosos, os avós estão cada vez menos parecidos com os estereótipos de velhinhos ou velhinhos em casa assistindo novela. Os novos avós hoje são mais modernos, mais saudáveis e menos interessados ou disponíveis a se limitar apenas aos cuidados dos netos. Muitos, inclusive, precisam continuar trabalhando, fazendo com que as visitas aos netos se limitem apenas aos finais de semana. Mas será que isso é uma rotina comum, só aos finais de semana? O que será que mudou nos últimos tempos? O que é definitivamente ser avô ou avó nesse próximo dia 26? A gente está sabendo que o professor Sérgio, por exemplo, é um avô diferenciado. Então vamos ouvir o que ele tem para dizer para gente? Será que ele é um avô que leva o neto para fazer trilha? Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar mais uma vez com a gente. E aí, fala pra gente, quem é você, a gente já sabe, mas quem é o professor Sérgio Tavares, quem é o avô Sérgio Tavares? Bom, em primeiro lugar quero cumprimentar a você, a equipe, a todos que estão nos ouvindo.Esse não é um tema muito fácil, é mais fácil falar sobre as questões acadêmicas, porque é tão forte que a gente não tem condição emocional muito boa para falar, a gente não fica muito equilibrado para falar disso. Porque, em primeiro lugar, foi o que você falou, a primeira ótica é do etarismo, né? Hoje, uma pessoa que chega aos 60 anos, ela chega no que um dia foi os 40. Mas isso não é uma emoção, uma sensação. Não, nós temos dados recentes. Os exames médios de uma pessoa de 60 anos hoje equivale aos exames de uma pessoa de 40 na década de 70. Então, é como se você ou eu tivéssemos na nossa vida, nós temos mais ou menos a mesma idade, imagina ter um avô com 40 anos na sua frente. Você vai ter uma pessoa com a disposição física, intelectual, social, correspondente a um pai, a uma mãe, mas não é um pai e uma mãe. Porque os pais e as mães, eles têm compromissos diferentes. Tanto que a gente passa a vida se preparando para isso. Todo mundo se prepara para ser pai. Todo mundo se prepara para ser mãe. Tirando as raras exceções que decidem por outro caminho, que também é muito legítimo, mas a grande maioria se prepara para a experiência da paternidade, para a experiência da maternidade. Ninguém se prepara para ser avô. Ninguém se prepara para ser avó. E aí quando vem a experiência dos filhos, é aquela coisa intensa, braba, aquele amor louco, a gente passa a viver a nossa vida fora da gente, mas nós temos responsabilidades. Nós precisamos fazer com que aquelas pessoas encontrem um caminho que muitas vezes nos colocam na figura de alguém que tem que firmar posições, que tem que organizar limites, que temos que viver em função daquilo que é importante, não daquilo que é agradável. E esse compromisso não é o compromisso do avô. É muito difícil falar nesse assunto sem se emocionar. Eu não consigo. Que lindo, gente. Ele tem tanta coisa boa para contar, eu sei, mas aquela história que a gente sabe que os avós são referências, mas eu sei também, até um grande programa de televisão de grande repercussão já mostrou um lado seu diferenciado. Tenta segurar um pouquinho a emoção e conta pra gente aí.
Não, essa página foi engraçada. Então conta essa página engraçada aí pra gente. Porque eu tinha 2 netos só nessa época, hoje eu tenho 3, né? Mas o meu neto mais velho, ele foi o cara que, hoje ele tem 10 anos, tem 11 anos, e ele me ensinou a ser avô, eu não sabia, né? De repente apareceu aquela figura assim, avô isso, avô aquilo, e eu me perdi completamente nos meus sentimentos. E como eu me perdi nos meus sentimentos, eu me perdi nas minhas ações também. Então eu passei a ser uma pessoa com muito poucos limites em função da única causa que vem na minha frente quando eles estão na minha companhia, que é a felicidade deles. Não existe uma outra coisa, é um amor louco e com muita energia. A deles de criança, a minha de adulto. Eu sou professor de educação física, eu sou uma pessoa muito ativa, meu estilo de vida é muito ativo, eu faço muita coisa junto com as crianças dos outros, com os meus alunos, com os jovens. Então, eu tenho uma rotina muito grande ligada a estar com meninos e meninas que precisam estar felizes. E eu me joguei nisso com o meu neto, o meu primeiro neto. E nós passamos a ter uma vida muito intensa, muito intensa. E eu reconheço que houve alguns exageros nas brincadeiras. Na verdade, assim, acho que as pessoas não nos compreendiam muito, porque eu fui um pai muito firme, muito preocupado com o caminho dos meus filhos, e eu acho que esperavam que eu fosse um avô dentro da mesma linha, e o plano realmente não é esse. E aí as nossas brincadeiras às vezes passavam um pouco dos limites. E por exemplo? Eu tenho muitos exemplos, mas assim, é sempre bem intencionado, mas as pessoas... E o menino sabe disso, ele usa isso a favor dele contra você, né? Então... deixa eu ver. Uma vez eu tava falando para ele que ele não queria comer direito. Aí eu falava, nós já tínhamos uma certa fama por causa dos exageros, com bola dentro de casa, com armas, com... Armas? Porque ele era louco por umas coisas de negócio de caçar zumbi. Então toda noite a gente tinha que sair pra rua para caçar zumbi. Era um pouco constrangedor porque eu saía com uma arma na mão por uma rua em que os vizinhos, os porteiros ficavam... E aí ele tinha um pouco assim, mas a gente saía fazendo aquilo e aquelas armas disparavam, enfim. Aí as pessoas reclamavam por causa de umas bobagens, às vezes, de uma bobagem qualquer, ou bola, algumas coisas assim. Mas era sempre uma coisa da gente estar brincando. E uma vez ele estava falando... A gente está falando que ele não comia direito. Eu falei assim, você não come direito, você só come porcaria. E aí ele veio com uma ideia de me morder. Aí ele mordeu com a força que ele tinha na época, devia ter uns 4 anos, sei lá. Eu falei, olha, tá vendo, cara, você mordeu, tua força, tu não tem força para morder aí, ó. Se tu fosse um vampiro, tu ia morrer de fome, porque tem essa figura do vampiro, porque você não consegue nem morder direito as pessoas. Olha aí a mordida passou a ser um parâmetro dele estar comendo bem ou comendo mal. E aí, um dia eu cheguei, a minha nora é uma pessoa de temperamento muito forte. Ela é minha amiga, mas às vezes ela reclamava um pouco desses exageros. E eu cheguei, ela estava com um bico para mim, meu filho, eu cheguei, eu disse, o que houve? O que foi? E ele falou, pai, o que é a mordida do vampiro? Aí eu já entendi que tinha dado algum problema. Falei assim, por quê? Assim, por quê? Tá aqui, ó, a professora mandou, ele tá mordendo todo mundo, disse que o avô ensinou a ele que ele, para ser um vampiro, ele teria que morder e deixar marca nas pessoas, as crianças da turma estão com marcas e você é o responsável por isso. E aí ele reclama muito com o meu outro filho, diz que meu pai não ajuda ele, o Dimitri, o nome desse mais velho, parece um bobo, faz tudo que o garoto quer, enfim. Aí a gente tem essas brincadeiras, né? E teve mais algumas coisas, mas enfim, essa é bom, ela é light. É light, a mordida é light, imagina o que não é light. Mas eram coisas que iam surgindo nas nossas brincadeiras. E aí, um dia eu tava saindo do outro trabalho, e aí uma produtora me ligou, dizendo que era do Mais Você, né, da Ana Maria Braga. Estava chegando essa data, do Dia dos Avós, e ela me perguntou se eu era avô do Dimitri. Eu falei, eu sou avô do Dimitri. E do Dante? À época o Dante estava para nascer, eu acho. Acho que ele tinha... Foi um pouco antes do Dante nascer. O Dante ainda não tinha nascido. E eu falei que era avô do Dimitri. Ela falou assim, olha, eu sou produtora do Mais Você, e nós vamos fazer um programa, sempre se fala muito nas avós, nós vamos falar dos avós. E você chegou a nós uma história
porque nós queremos fazer um programa com avós que tenham relações um pouco diferentes. E ela me fez mais ou menos a mesma pergunta que você me fez. Assim, falaram que, tudo bem, é o quê? É para levar o Dimitri para passear na Globo? Eu acho que ele vai gostar, acho que ele vai topar, vai ser legal. O que é? O que tem que fazer? Ela, não vai ser exatamente isso. Vocês foram escolhidos porque são histórias de avós que têm relações diferentes. Eu falei assim, mas o que é a diferença? Não, chegou aqui para nós umas brincadeiras, aí ela falou de umas outras, o negócio lá do hospital, o negócio da escola, o negócio dos castigos, porque arrumaram um castigo pra mim, que é absurdo, arrumaram um castigo pra gente dentro da casa, porque, segundo eles, de vez em quando ficava insuportável, então eu tinha que ficar num quarto, ele ficava no outro quarto. Era nesse nível que as coisas aconteciam para as pessoas poderem ficar direito dentro de casa. Aí ela falou a respeito disso, mas assim, eu acho que as pessoas não nos compreendem, ele é meu neto, eu faço tudo com ele tem que aprender a andar de bicicleta, ele tem que aprender a jogar bola, ele tem que aprender, ele via nessas programações comigo, ele é muito ativo com isso, então aí ela falou assim, pois é, então essas histórias aí nos convidou para fazer um programa, disse que não ia poder fazer com ele porque era complicado, ele inventou uma história que era complicado levar a criança para lá, ia fazer primeiro comigo e depois a gente fazia uma externa, mas não era nada disso não, eles estavam fazendo um material separado com o Dimitri, enquanto faziam lá comigo, aí eu achei que eu tivesse ido sozinho nos estúdios da Globo, eu não fui. Então aí eles fizeram essa entrevista, né, pediram para contar alguns casos, inclusive eu conheci dois avós muito interessantes. Um deles era uma história muito bonita, que ele tinha a mesma doença que o neto, eles lutavam juntos, é uma coisa muito emocionante, mas o outro era muito engraçado, porque ele era executivo de uma empresa, não lembro, uma empresa grande, ele tinha um cargo de gestão muito importante, e a neta dele, mesma coisa, fazia com ele o que ela queria. Uma das coisas que ela gostava de fazer era maquiar ele, e ela fazia isso cedo, e nem sempre dava tempo dele tirar a maquiagem toda antes de ir pro trabalho, e às vezes ele ia pra reunião com um delineador, um restinho de batom, e ele falava que as pessoas ficavam especulando a respeito dele no ambiente de trabalho, que ele chegava maquiado. O cara era engraçado pra caramba, a gente conversou a beça. E aí, você chegava lá, falava essas coisas todas, e quando chegava meio que a hora de despedir, era um ambiente meio parecido assim com aquele do Big Brother, aquele confessionário, né? Sei. E aí tinha uma tela assim na frente, e de repente abria... Aparecia os netos. Aí aparecia o neto com o que ele tinha gravado, né? E eles... A profissão de vocês é muito cruel em relação ao sentimento das pessoas. Vocês, quando fazem esses materiais, as coisas ficam... E o Dimitri até falava umas coisas que ficou poético, mas nem era tanto, assim, porque ele sempre gostou muito de sair comigo, assim, para essas coisas da natureza, né? Então eu ensinava ele a respeito de como ele se guiar, as constelações, pá. E ele falava assim, eu gosto de sair com meu avô, de olhar as estrelas. Na verdade não era isso, era porque ele ficava aprendendo como é que se guiava de noite nas Às vezes você não teve a percepção de que ele saía com você para olhar as estrelas. Isso aí pode ser, a gente ainda curte bastante isso, essas coisas de natureza, essas programações, a gente curte, porque eu falo pra ele assim, ó, negócio de game, negócio de computador, isso é com teu pai, é com teu irmão, assim, não vem comigo é bola, comigo é rua, comigo é bicicleta, é morro, é praia, não vem com isso pra mim. E ele até sabe disso muito bem, nem me pede nada, como toda criança hoje em dia tem essa relação. Mas aí a gente assistia o vídeo, obviamente se emocionava muito, e no auge da emoção, aí ele saía de trás do vídeo. Aí desmanta. Aí aqui na universidade você imagina o que fizeram comigo, né? Aí aparecer chorando aqui na Maria Braga. Tu imagina o que esse povo aqui, a farra que eles fizeram comigo por conta disso. Mas foi muito emocionante. Foi um negócio bem legal. Mas assim, é fruto de uma relação que hoje a nossa qualidade de vida permite, porque, como eu te falei, ser avô hoje é ser avô num momento de vida muito intenso. Há quem considere, inclusive, a partir dos 60, entre os 60 e os 70 hoje, o melhor momento humano para quem tem a nossa condição, a nossa média social. Não há nenhum dado que indique nenhum tipo de limite. Nós estamos aptos a fazer o que fazemos
fazíamos com 40, com 50, dentro de um momento de estabilidade, onde muitas vezes existe alguma coisa já de aposentadoria, a vida já organizada, e diante daquele ser que você não tem que ensinar o que é certo e o que é errado. Você pode passar a missão, e a tua missão ali é deixar ele feliz e isso te fazer feliz também. Então é uma experiência indescritível. Até as pessoas falam, é diferente de ser pai, é melhor. Não tem nada de melhor e pior. É uma coisa completamente diferente. O que tem é um reflexo na vida nossa com os filhos, porque a presença deles qualifica muito a nossa relação com os filhos. A gente ganha meio que um gás assim na relação. Ver o meu filho, minha filha com a cria, me dá uma emoção diferente de vê-los assim. Mas é diferente, é bem diferente. É uma loucura de amor. É uma loucura de amor. Você falou uma coisa, professor, que me chamou muita atenção, que é real. A gente se prepara para ser pai e mãe. Você espera, você gera. Ninguém se prepara para ser avô. E realmente é um sentimento assim, incondicional. Você não explica, as pessoas falam ser avô é ser pai 2 vezes, mas eu acho que não tem comparação. Não tem. Não é. Não é ser pai 2 vezes. Quem está falando isso é ser avô é uma experiência humana bem diferente de ser pai. E para a qual você não se prepara. De repente aparece uma pessoa na tua frente te chamando de avô que entende rapidamente que o teu papel ali é diferente, que você está ali para fazer ele feliz e ele explora isso com muita Existe na sociedade, as famílias, que avô e avó estragam os netos. Você concorda com isso? Na minha família, eu não sei, a minha família esse dito é muito popular, assim, isso é muito forte. É uma teoria muito forte, na minha família é muito forte. Eu não conheci os meus 2 avós. Isso que eu ia te perguntar, como foi a tua relação com os seus avós? Os meus avós já falecidos quando eu nasci, mas eu tive as minhas 2 avós. E a minha avó materna, com quem eu convivi até a adolescência, e a minha avó paterna. Meus pais se separaram muito cedo, minha avó teve um papel muito importante na minha vida, então eu tive um contato muito intenso com a minha avó. Com o avô não, com o avô eu não conheci, e talvez isso tenha me preparado menos ainda para essa função que apareceu. Você se autodenomina, como você se qualifica? Você diz, eu sou um avô, vamos lá, frase, eu sou um avô... Eu sou um avô dessa geração nova de avós que surgiu. Eu fui neto de pessoas que com 60 anos tinham um perfil. Você chegou a descrever isso na sua introdução. Nós somos a primeira geração de avós que estão desse jeito aí, estão no trabalho, na academia, na sociedade. Há quem diga hoje que a competência, a inteligência na juventude é perigosa, que os grandes CEOs, os papas, os presidentes, esses que fazem grande sucesso na vida, eles conseguem chegar nesse ponto lá perto dos 60 anos. Os mais jovens fazem besteiras às vezes. E grandes líderes da humanidade que chegaram muito cedo ao topo deixaram umas coisas meio esquisitas aí pela história. Então, hoje nós reconhecemos isso. Nós, na nossa classe social, vamos viver, nós, homens 90 em média, e vocês, mulheres, 92. Então, na verdade, a geração dos bisavós hoje estão mais perto. Minha mãe está mais perto do que antes era uma avó. E ela já é bisavó de 3, né? E é uma mulher muito ativa, muito firme, como a minha avó era. Mas eu estou nesse meio. Então, nós estamos numa categoria muito especial. Nós estamos numa nova categoria de avós. Isso é especial, mas é difícil, porque não existe uma tradição para nós ainda. Verdade. Não há uma tradição de avós que levam seus netos para a academia. Ele vai para a academia comigo. Então ele fica lá e faz a ginástica comigo. Não existe assim, vamos dar uma voltinha de bicicleta. Em primeiro lugar, quem ensina a andar de bicicleta, agora eu estou ensinando o do meio. Mas ele aprende a andar de bicicleta porque ninguém tem tempo. Então quem tem que ensinar a andar de bicicleta, eu ensino a andar de bicicleta. Mas depois de andar de bicicleta, ele vai pedalar comigo. E a gente vai, hoje em dia, esse com 11 anos, a gente vai longe, a gente pedala longe. Então essa nova geração de avós, esse avô do século XXI, é que eu estou tendo a chance de experimentar. E nós não temos uma geração anterior para nos inspirar. O que aconteceu durante todo o século XX dentro de uma mesma tradição. Era a Dona Benta, né? Era a vozinha Dona Benta. A vovó com a melhor comida da minha avó, diz que é o resto de comida de avó. Eu, por exemplo, o meu neto não vai dizer a melhor comida da minha avó, ele vai dizer o melhor McDonald's é que minha avó paga.
estraga. Porque, por exemplo, ele já não vai ter essa coisa da comida da avó. A própria relação deles, eles não estão esperando muito isso. Embora a avó deles, né, a minha ex-esposa, é uma pessoa muito, muito presente também, muito ligada nisso. Eu vejo ela de vez em quando fazer uns movimentos assim, mas é uma mistura. Ela tem alguma coisinha lá com a avó, mas ela vai pro McDonald's, ela faz as coisas que tem que fazer, ela brinca também, enfim. Hoje, nessa faixa, a gente está mais ligado nisso. Nós temos uma vida social muito intensa, em que a gente tem muito prazer em vê-los participando. Mas é uma experiência diferente, sem referência. Não dá para ser um avô como os avós que foram avós no meu tempo. E aí, como é que a gente constrói isso? Eu acho que a gente constrói isso com uma parceria muito grande. Nós conversamos muito, ele fala as coisas agora, esse aí, né, pré-adolescente, já tem a coisa das meninas. E aí, sério? Você já tem uma relação de amigo? Não pode falar com o pai, não quer falar com o pai, não quer falar com a mãe. Um dia desse eu não falei um negócio pra ele que ele queria ouvir. Eu falei assim, caramba, eu falo tudo pra você, eu não falo pro meu pai, não falo pra minha mãe, você não vai me contar isso, eu não vou te contar, você é fofoqueiro, você vai usar isso contra mim, eu não vou falar. E aí a gente ficou brigando por causa disso. É uma relação de amigos, então. Nós somos muito ligados. E o mais novo aí do meio está indo pelo mesmo caminho. O outro tem 1 ano e meio, está aprendendo ainda, porque a gente vai corrompendo os garotos, né? Assim, é presente, é dengo. Então, não tem como, não tem jeito. Todo dia, não tem como. Já espera, já me vê, já sabe que eu vou levar alguma coisa. Eu não vou na casa deles de mão vazia. Então, não tem como. Não dá para competir, não dá para ninguém competir comigo. É muita coisa que a gente faz e eu não dizer não. Quando nós fazemos alguma coisa errada, eu chego para a mãe e falo, pô, isso aí vai dar problema, é melhor dar uma olhada nisso aí. Quando é negócio de escola, aí funciona bem. Agora, por exemplo, ele andou com umas coisas aí, eu falei assim, olha só, a gente ia fazer isso assim, assim, assim. Você tá dando mole, a gente não vai fazer, a sua mãe não vai liberar. Você usa a linguagem dele. Vai ficar eu e você de castigo, porque eu queria fazer e por sua causa a gente não vai fazer. Custa alguma coisa, você só tem que estudar, você não tem que fazer mais nada, você vai prender a gente nisso. Aí não é uma coisa assim de você tem que estudar. E aí ele estudou? Estudou. Porque a gente tem um negócio combinado para fazer aí e ele precisa estudar, senão a mãe dele não vai liberar ele e eu quero fazer, porque eu também me programo para isso, me programo para fazer com ele. Então rola uma coisa bem diferente. Hoje é um tema bastante interessante, porque a gente não tem esse histórico na família com os nossos avós. Quando a gente fala dos nossos avós, a gente fala de uma figura como essa que você descreveu. E realmente eu não consigo nem chegar perto disso, pelas razões que hoje a humanidade toda está assistindo. Nossa longevidade hoje é uma situação que impõe uma cultura diferente para a rotina dos avós. E que deixa, inclusive, a perspectiva de muitos bisavós aí estarem curtindo. Você vê que a própria legislação também já mudou, né? A aposentadoria. Que não tem como. Como é que o país ia bancar essa quantidade de gente? Não tem como. A conta não fecha. Ela é desagradável, ela é amarga, mas ela não fecha. As pessoas dessa transição que se prepararam para uma aposentadoria como aquela que viu o pai fazer. Então não tem jeito, a gente tem que partir. Sérgio, decididamente, ouvindo você, a tua história, você já esteve aqui com a gente falando de outros assuntos, cada vez eu me convenço mais que é a realidade, que o bom filho é o bom marido, é o bom profissional, é o bom pai e é o excelente avô. Isso aí não resta a menor dúvida, a sua história fica muito clara. Como sempre, assim, eu ficaria a tarde inteira aqui conversando com você, mas deixa uma mensagem, esse exemplo tão bonito que você tem, muito mais da cumplicidade, ser amigo dos teus netos, mas de mostrar como que a referência, a educação, a atenção, transforma. Deixa eu pensar para quem está nos ouvindo, você que é neto, avô, avó, a gente está falando aqui dos avós, mas tem as avós também, né? A importância que tem dessa relação, dessa aproximação, dessa compreensão com os avós. Deixa a sua mensagem para os avós que estão te ouvindo, que na próxima sexta-feira vão celebrar juntos essa data. Que não perca nem um segundo. Não tem nada que possa se comparar a um segundo vivido em família nesse nível. Então, é uma perda a que nenhum de nós pode se permitir. Que viva cada minuto, porque eu vivo com eles e eu tenho saudade de cada minuto que eu vivi. Então, o meu consolo é que foram minutos muito bem aproveitados, como os de hoje vão ser,
Porque hoje tem programação, porque eu tenho que pegar ele no futebol. Porque se eu não for pegar ele no futebol, acontecem coisas piores do que acontecem aqui com o meu chefe na universidade, porque isso não é uma coisa negociável. Como ele diz, e quando ele exagera, a mãe fala, o seu avô tem assim, meu avô não tem nada, meu avô é meu. Essa é a coisa a bonita, mensagem. que coisa linda. Ele é meu. É isso. Lindo, Sérgio, muito obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo, parabéns a todos os avós, que a gente continue com essa missão linda de cuidar dos netos, que a gente não se prepara para recebê-los, mas que temos a obrigação, o dever de amá-los para sempre. Este foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de roteiro e produção da jornalista Ana Almeida, direção e edição de áudio Bruno Silento e eu, Elza Calazans, que estive aqui batendo esse papo maravilhoso com o professor Sérgio. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio.